Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui estou mais um dia para trazer algo que diz respeito ao nosso comportamento humano, especificamente numa clínica psicanalítica, né? Num processo de análise de alguém que buscou ali o psicanalista, né? Que acreditou no trabalho dele e falou: vou ali levar as minhas demandas para que a gente possa chegar em algum lugar junto, que esse especialista na mente humana, na psique humana, possa me ajudar na condução da minha vida, né, nas melhorias daquilo que eu considero que está ruim e tal. Só que para isso é importante que a pessoa fale, né, como eu já disse num vídeo anterior, né, que é muito importante numa análise a fala, o material principal na análise é a fala do paciente. Se ele não fala, fica difícil ter subsídio para você desenrolar a análise, né? Assim como, né, assim como existe vários pacientes que falam também, mas que falam por falar, né? Fala tudo menos o que deveria ser dito numa análise. Então, como que se dá o processo, né? Como que uma pessoa chega, né? Como que é essa história? Como que uma pessoa busca análise, né? Em qual situação, qual momento? Ela está sentindo algum desconforto, né? Como eu já disse também anteriormente, ninguém procura análise porque ganhou na Mega Sena acumulada, na Lotomania, né? Ou no jogo do bicho, ou que herdou uma grana muito alta de algum familiar. Ninguém procura análise numa situação como essa. As pessoas procuram análise em situações as mais diversas. Pô, tô com dificuldade de me relacionar no trabalho, tô com um problema de relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com a mãe da filha, do filho, né, que eu separei, a gente tem dificuldade de se relacionar, de se comunicar e tal. Então, ansiedade, né, são várias questões que faz com que a pessoa busque um analista, né, busque um psicanalista clínico, né, seja presencial. Eu fiz uma colinha aqui que eu vou dar uma colada mesmo, né, para falar. Então, são essas questões que fazem com que a pessoa vá atrás de uma análise. E é muito legal também a gente saber que nem sempre forçar alguém a fazer análise, isso quer dizer que a pessoa vai fazer, ela já vai contra a própria vontade, ela já vai com resistência. Isso tem que partir dela, cara. Tem que ser uma coisa que a pessoa sinta a necessidade, sinta no coração a necessidade de fazer, sinta o desejo por isso. Fala, cara, agora isso aconteceu comigo, né? Comigo foi assim. Muitas pessoas me falaram, vai fazer análise, pô. E eu não ia. Eu achava que um livro me ajudaria, ter boas amizades com pessoas inteligentes e com cabeça boa, tal, me ajudaria. E de fato ajudou. E todos eles também diziam, pô, vai fazer uma análise, isso vai te ajudar bastante, você vai desenrolar bem a sua vida, tal. Eu resisti por muitos anos, né? Vim fazer análise quase com mais de 40 anos de idade e sou muito grato também pelo momento que eu vim fazer. A gente precisa estar consciente daquilo que a gente quer e deseja e qual é o momento e o tempo que a gente entende que é o que é para ser feito aquilo, né? Então, uma análise, a pessoa chega, né, com as suas demandas, ela procura o analista agenda uma entrevista inicial para expor como que funciona uma análise, para escutar essa pessoa nas suas demandas, nas suas queixas, né, tá? Quais são os problemas que você quer trazer para análise, né? Tenta entender um pouco ali o funcionamento do processo, né? Também quando não é, tem muito analista que não atende muitos casos, né? Que abre mão de determinadas
situações que o paciente, né, que o possível paciente possa trazer ali para ele e falar, putz, isso aqui para mim não é muito a minha cara, eu não vou atender. Eu, por exemplo, não gosto de atender menores de 18 anos. Né? Eu prefiro atender pessoas que já são maiores, tal, de 21 para cima. Café fresquinho, cara, nesse friozinho, né? Um café fresquinho. Acabei de fazer um cafezinho. E esse cenário aqui, a partir dos próximos programas, talvez, não talvez do próximo, mas do outro, ou até do outro mesmo, né, do próximo, já vai ser um outro cenário, já vai ser uma casa nova, já vai ser um apartamento novo em São Paulo. Nós estamos mudando de Santos, né? Nós viemos para Santos no final da pandemia para, sei lá, para dar uma remoldurada na nossa mente e foi muito bom, né? Foi ótimo essa estadia, mas nós estamos de volta para São Paulo agora na próxima semana. E isso me deixa muito feliz, né? Me deixa muito contente estar de volta para a cidade de São Paulo, que é o lugar onde eu vivi mais de 50 anos, né? Então, toda a minha vida, minha história, tudo tá lá, né? E lá eu consigo me articular melhor, consigo atender as pessoas presencialmente, né? Então, tem muitos dos meus pacientes que já falaram, cara, não vejo a hora de você voltar para poder fazer presencial. Tem paciente que eu atendo que nunca me viu pessoalmente, né? E foi contato pela internet, a gente se atende pela internet e nunca teve a oportunidade de se ver pessoalmente. Então essa vai ser a oportunidade da gente se ver. Então o camarada vem, busca análise, né? Ou alguém indica algum analista, ou ele pesquisa, escuta programas como esse na internet. E eu falo, cara, eu gostaria de entender um pouco melhor como é que funciona, porque eu tenho uma dificuldade aqui, eu tô com um problema ali, eu tenho uma coisa que fica na minha cabeça o tempo todo, que fica me perturbando durante anos, tem um sonho repetitivo que eu tenho, que é uma coisa maluca, eu sempre sonho que está acontecendo tal coisa e tal. E aí isso traz a pessoa para análise. E nessa vinda para análise, a gente faz essa primeira entrevista, né, para falar como funciona, o que é, olha, você precisa falar, a análise funciona assim, é importante que você fale, é importante que você coloque, tenha essa disposição, que tenha essa confiança de falar, né? Por isso que nem todo analista vai servir, talvez eu não sirva para muita gente, né? Como analista dela. Não sei nem se o termo é servir, né? Não sei se a palavra certa é essa, mas vamos ficar por aqui, né? Não sei se eu vou servir como analista para algumas pessoas, para outras sim, para muitas outras eu, 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 eu sirvo, né? Até porque esse é um serviço, né, que eu estou fazendo, então eu tenho que servir. Você me contrata, eu vou te servir com a minha experiência e técnica da área, experiência de vida, né? Por ter vivido muitas situações e a experiência da técnica, né, do estudo da psicanálise e tal, o qual eu me dedico e estudo constantemente. A psicanálise é uma área do saber onde a gente não para de estudar, porque ela sempre se renova. Hoje nós não temos mais os casos de histeria que o Freud tinha em 1996, né, em 1900, 1901, 5, né, e nem os casos de neurose obsessiva. Hoje está muito diferente, está muito misturado. Hoje, por exemplo, a gente não tem mais a família nuclear, pai, mãe e filhinho, né? Hoje você tem mãe e filho, você tem uma mãe solo, você tem dois pais, né? Então você tem às vezes três pessoas dentro da casa. Então tudo isso traz novas realidades e novos desafios para a psicanálise que a gente tem que estar o tempo todo se aperfeiçoando, né? Se reciclando para atender melhor as demandas que a sociedade impõe.
Porque as patologias, né, elas também têm muito a ver com a sociedade que a gente vive, né, com o momento que a sociedade vive. Isso pode ser tema de um próximo programa que eu achei importante para nós entender um pouco mais sobre essa ideia do coletivo e do individual, né? Então, aí os pacientes trazem as suas demandas, ciúme, né, tal, um monte de coisa e tal. E assim como tem paciente, né, que fala, olha, assim, na quarta, quinta sessão, ele vai falar, bom, eu já estou me sentindo bem, né, e talvez eu pare por aqui a análise. E a gente, como analista, sabe que aquilo que ele veio falar do trabalho, de algum outro problema qualquer, né, que ele consegue resolver, porque é fácil até de compreender isso e resolver, né, não é o problema de fato. Né? Existe algo a mais do qual ele não quer falar, do qual ele não quer dar continuidade na análise, porque ele sabe que vai entrar nesse tema. Às vezes é trauma do passado, é relacionamento atual com o marido, com a esposa, com o filho, né? Então essa pessoa quer ficar ali na superfície, né? Bom, se eu parar por aqui, a gente não vai entrar nesses assuntos que me perturba, cara. Eu não tô afim. E eu já saquei que esse analista aí, ele fica cutucando a gente pra gente falar coisa que talvez eu não queira falar. E que no fundo isso é só uma cortina de fumaça ali, é o pano de fundo pro barulho que está por trás, né? Existe algo muito maior por trás disso, né? E o medo é continuar a análise e ter que entrar nesse tema, porque as pessoas têm uma dificuldade tremenda de lidar com o próprio problema. Tem uma dificuldade tremenda. Por isso que tem droga, álcool, remédios, né? E várias outras coisas. O próprio trabalho, né? Trabalho, academias, né? Não que isso seja um problema, a academia, o trabalho. Né? Muito pelo contrário, o trabalho é excelente para a vida humana, né? Um relacionamento saudável é excelente para a vida humana. O esporte é excelente para a vida humana, inclusive para a saúde mental, física e tal. É excelente, não tenho a menor dúvida. Digo excesso, né? O excesso é um problema, o excesso é uma fuga. E aí, o medo, né, de continuar faz com que a pessoa fale, bom, acho melhor parar aí depois da quarta, quinta sessão, né? Pô, vamos dar um tempinho, porque esse negócio aí tá mexendo com áreas da minha cabeça aqui que eu não queria mexer, não. Então eu já tive casos, né? Eu já contei algumas vezes aqui da mãe que achou maconha na calça do filho, que de fato não era nada daquilo. Né? Nunca foi a maconha na calça, sempre foi outras questões, né? O filho, relacionamentos e tal, família, né? Sempre foram outras questões. Né? Teve casos onde a pessoa chega dizendo que é ansiosa demais, que tem muitos sonhos, desejos e tal. Fala sobre relacionamento com filhos, sobre a família, né? Ex, relacionamento com os ex, né? E aí, essa é a parte que eu acho legal a gente abordar nesse momento aqui, desse bate-papo entre nós, né? Isso que não é uma análise, isso aqui é uma conversa, um bate-papo, é um vídeo que pode ajudar você a pensar, até fazer análise, até repensar a tua análise com o teu analista ou com a tua analista, porque você precisa levar para analista coisas das quais você tem dificuldade em levar. E aí eu te pergunto, você não leva porque você não quer ou você não leva pelo medo ou pela até a própria um mecanismo de defesa, né, que surge no momento, porque o processo de análise, a clínica, ela tem uma mágica, né, cara? Não é um bate-papo de boteco, não é. Ali a pessoa fica pisando em ovos, muitos ficam pisando em ovos para falar. Eu sempre fui um cara que abria a boca na minha análise e falei tudo
sei lá, acho que teve analista até que se assustou. Teve uma que eu parei de ir porque, de fato, eu percebi que ela se assustou. Eu falei, bom, analista que se assusta com o que eu estou falando, é melhor buscar outro caminho, né? E fui atrás de outro. Então, aqui, cara, a pessoa que está aqui na cadeira do analista, ela não tá preparada para tudo. Como eu já disse no vídeo anterior, ela se preparou para estar aqui. Se a pessoa vai embora, se a pessoa vai ficar nervosa, vai se irritar com ela, vai desenrolar esses mecanismos de defesa, vai reprimir sentimento, vai repetir na análise o que ela faz na vida. A pessoa que atende, ela está preparada para isso, e tudo isso faz parte, isso faz parte do processo, da jornada analítica. Isso são etapas de uma jornada analítica. A pessoa querer desistir, né? A pessoa querer desistir faz parte da jornada analítica, e isso é falado na entrevista inicial. Fala, olha, vai chegar um momento, talvez, que você sinta a necessidade de parar. Isso nada mais é do que uma resistência ao tratamento, né? Porque você vem há anos fazendo essa prática, e aí de repente você começa uma análise e mexe nessas áreas da sua mente, né, onde não era mexido há muitos anos, e aí cria-se uma resistência que é inerente ao ser humano, né, que é inerente ao ser humano. O sonho é assim, né? O sonho a gente, quando acorda, lembra o que a gente quer lembrar. Outra parte é reprimida, ela é, ela é barrada, né, por essa resistência, por essa instância interna na mente humana que não permite algumas coisas vir à tona. E aí é o trabalho da análise que vai fazer com que a gente vá compreendendo o sonho, extraindo do sonho, né, junto com a pessoa, aquilo que possivelmente pode ser importante e que ficou retido, né, que não veio à tona, né? A gente lembra do conteúdo manifesto e o conteúdo latente, que é o que fica no inconsciente, a gente não lembra. Então, o trabalho do analista é esse, trazer à tona isso que não foi lembrado. Como? Da mesma maneira que se dá uma análise, a gente escuta tudo numa análise, não se encanta pelo discurso, mas a gente fica ali atento às palavras que se repetem, ao tom de determinada palavra, né, a maneira que o paciente fala, como ele fala sempre, como que ele se comporta quando ele fala de um caso diversas vezes, né? Então é a mesma coisa. Então você falou tal coisa aqui, vamos tentar dar uma, né, como eu já falei também algumas vezes na minha análise, que o meu analista falou, mas o nome dessa rua não é Liberdade. Eu falava, quando eu subo a Avenida Liberdade aqui a pé, tal, porra, é uma caminhada. Não tem Avenida Liberdade, que essa avenida tem outro nome. Então, são esses detalhes que o analista presta atenção e capta e traz para a análise para a gente elaborar, para a gente ir a fundo nisso, para detectar o que é que está acontecendo. Por isso que é importante, né? Às vezes, você ter essa confiança, né, em quem te atende para que você possa abrir o jogo. E aí eu tenho vários pacientes que já passaram, que estão comigo, né, que de repente chegam e falam, eu fui como é que fala, cara, bom, sei lá, fui a algum lugar aí, no terreiro, eu fui em alguma médica, ou médico, eu fui com a minha filha no terapeuta dela e ela acabou me indicando tal coisa, né, que eu falei para ela que eu não. Né? Então, às vezes, a pessoa não fala na análise o que ela deveria falar. Está com insônia, está com ansiedade, está com dificuldade para se concentrar, está com dificuldade para comer, está com dificuldade para se relacionar com as pessoas, está com uma irritação muito, muito severa. Né? Se eu me irrito com tudo, qualquer coisinha me irrita, tal. E não fala na análise, né? Porque na cabeça dela, ela já resolveu o problema que ela tinha. Eu
tinha um problema no trabalho e agora está ok, está tudo bem, só vou fazendo ali a manutenção na análise disso, tal, não sei o que e tal. E não entro nesses outros detalhes, não porque eu não quero, mas é porque eu tenho resistência para entrar. Então, o tema desse programa de hoje, eu não falei, é porque eu tenho resistência para falar de coisas na minha análise, né? De temas importantes na minha análise. O tema é a resistência mesmo para falar na análise coisas que é necessária falar. Tem uma paciente que eu atendi que ela foi consultar uma nutricionista e a nutricionista fez ali uma análise rápida, né? Falou, isso aqui é depressão, ansiedade, e deu um antidepressivo para ela tomar. Aí essa pessoa sentiu as reações desse antidepressivo e veio falar comigo. Por que, que ela não veio falar antes, né? O que ela falou, veio falar para o analista, o que ela falou para nutricionista, ou para o clínico geral, ou foi buscar um neuro. Tem outra paciente que teve pânico, né? Não falou nada, foi procurar um psiquiatra, um neuro, e o cara deu remédio também para um ansiolítico para ela tomar e tal. E falou, olha, acho legal você procurar, né, uma análise. Então, por que, que as pessoas não falam? Porque essa resistência é natural. Ela não fala na análise porque ela também sente que a análise pode melhorar isso. Ou seja, melhorar isso quer dizer fazer com que a pessoa se comprometa com a sua própria causa, com o seu próprio problema, com a sua própria queixa. A psicanálise implica o ser humano naquilo que ela se queixa. O Freud falava isso. Qual é a sua responsabilidade nessa queixa que você está me trazendo? Não sei se o texto era assim, mas é mais ou menos isso. Né? Qual é a sua responsabilidade nisso? A sua parcela de responsabilidade nisso que você está se queixando? Eu não consigo comer, não consigo dormir. Tá, por que você não consegue comer, não consegue dormir? O que te leva, de fato, a isso, né? A não comer, a não dormir, a ter ansiedade, a ter pânico, né? Isso tem uma causa. E essa causa ela é inconsciente, pô. Né? Isso é uma prova de que o inconsciente ele se manifesta de diversas maneiras, inclusive no sono, no pânico, na ansiedade, na depressão. E a depressão a gente tem que compreender que ela pode ser orgânica, né? E ela pode ser também uma depressão psicológica, por conta de temas que levaram você a se angustiar, né? Por conta de situações que você viveu na vida. E aí, essa coisa, né? Esse medo de assumir a responsabilidade com a própria queixa é muito inconsciente. É quase que uma criança, né? Que quer que alguém resolva o seu próprio problema. Né? Uma imaturidade diante da questão da qual ela se queixa. É mais cômodo, por exemplo, eu beber, eu comer demais, eu comer de menos, eu consumir pra caramba, acumular coisas, tomar um remédio. Aí eu vou ficar anestesiado, dopado, e o problema some. Eu não vou pensar naquilo. Engraçado, pô, você ficou mais calmo, cara, depois que você tomou aquele antidepressivo. Pô, você não se irritou com as questões tal que você se irrita normalmente. Tá fazendo efeito. Que legal, pô. Parabéns, né? Cara, é óbvio que vai fazer efeito. Você toma um sossega-leão, né? E ele te dopa. Como é que você vai ficar mal, né? Não tem como. Então, essas questões das quais a gente reprime, das quais a gente cria uma barreira para não falar na análise, e a gente não fala porque tem resistência, porque o medo é, se eu falar na análise,
esse cara vai me fazer mexer nisso e ter responsabilidade. Então, isso não se faz conscientemente, isso se faz inconscientemente, por incrível que pareça. Porque qual é o objetivo da pessoa que entra na análise? É melhorar a vida dela, o comportamento dela, o sentimento, né? Aquilo que ela sente, as fantasias, né? Então, é uma fantasia fazer tal coisa como uma muleta para encobrir outra coisa que te gera um problema. É uma fantasia. Como resolver isso, né? Vamos encerrar o programa aqui, né? A psicanálise entende que criar maneiras e formas de compreender que a vida não é fácil para ninguém, que nós não temos o controle 100% da nossa própria vida, que o nosso eu não é dono da própria casa, segundo o Freud, né? E segundo vários outros psicanalistas, que compreende que o inconsciente ele é uma bomba relógio que dispara desejos e vontades o tempo todo, né, no ser humano, que isso pulsa o tempo todo, o ser humano vivo pulsa por desejo o tempo todo, e às vezes ele corre desse desejo, busca outros subterfúgios, né, para tentar reprimir isso que ele sente, as vontades que ele tem de fazer as coisas, e não consegue, não encontra palavras para falar, e pensa demais, aí viaja demais na cabeça, e não consegue pôr em prática o que ele... Então, a psicanálise, ela pode ajudar, e ela entende que a vida ela pode ser melhor a partir do momento que o camarada fica mais consciente do seu problema, do seu furo, do seu desamparo, da sua dor, do seu sofrimento. E pode ser mais seguro quando ele compreende a existência dessa impossibilidade de governar a si próprio, governar a própria vida. E aí ele pode mudar essa moldura que está na fantasia. Talvez nada disso mude, mas o que a gente pode mudar é a forma que a gente olha e sente tudo isso que a gente tem na vida. Porque o que a gente leva da vida a não ser os nossos sentimentos? Porque até o nome que você tem não foi você que deu. O diploma que você tem, o certificado que você tem, não foi você que deu. Você estudou num curso que alguém criou e alguém teve que assinar e garantir que você é advogado, psicólogo, professor de matemática, qualquer profissão que seja. E se você fizer alguma besteira, você tira o título, você perde esse título. Então você não é mais aquilo, vai ter que ser outra coisa. Então o que você é? Você é aquilo que você sente. Então sinta-se melhor. Até o próximo programa, valeu, obrigado, curta, compartilhe, agradeço todas as pessoas que estão chegando aí, valeu, obrigado por participar. E pode sugerir tema que a gente tenta trazer aí. Valeu, até mais.